Esse homem entrou na floresta e despertou em um mundo que não deveria existir. Olá, pessoal! Hoje vamos revelar um dos relatos mais enigmáticos e perturbadores vindos do interior do Paraná. Uma história que desafia nossa compreensão sobre a realidade, sobre os limites entre o conhecido e o impossível. O protagonista é Adair, nome fictício usado para preservar sua identidade verdadeira. Durante anos, ele guardou segredo sobre o que viveu, com medo de ser ridicularizado, de ver sua experiência transformada em piada de boteco. Apenas a família mais próxima conhecia os detalhes. Foi sua filha quem, décadas depois, decidiu tornar público o relato. Segundo ela, o pai carregou essa memória com uma clareza perturbadora e um peso emocional tão intenso que seria injusto deixar tudo enterrado no silêncio para sempre. Adair trabalhava como caseiro numa fazenda afastada da cidade, onde o tempo parecia seguir outro ritmo. O lugar era rodeado por áreas extensas de plantação e uma mata densa que, aos olhos dele, era quase uma extensão de seu próprio corpo. Conhecia cada curva do terreno, cada mudança sutil na vegetação, cada som natural do ambiente. Era um homem de hábitos simples, de fala pausada e gestos comedidos, acostumado a lidar com a terra, com os animais e com os ciclos da natureza. Desde jovem, aprendeu a caçar javalis, não por esporte, mas por necessidade. Aqueles animais, brutos e agressivos, podiam arrasar hectares inteiros em poucas horas, e era responsabilidade dele protegê-los. Naquela manhã, tudo parecia comum até ele encontrar marcas frescas na plantação. O chão revolvido, as pegadas profundas, as plantas destruídas indicavam que um javali grande havia passado por ali durante a noite. Adair pegou seu rifle, calçou as botas e seguiu o rastro com a naturalidade de quem faz isso há décadas. Entrou na mata, sentindo a familiaridade de cada passo. Mas conforme avançava, uma mudança sutil começou a chamar sua atenção. Primeiro, o vento cessou de forma abrupta. Era como se alguém tivesse desligado um ventilador invisível que sempre soprava por entre as folhas. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Não era a simples ausência de som natural. Era como se todo o ecossistema tivesse entrado em suspensão. Nenhum farfalhar de folhas, nenhum zumbido de inseto, nenhum canto de pássaro. O ar ficou pesado, espesso, com uma umidade densa que grudava na pele. Era uma sensação incômoda, difícil de explicar, como se o próprio espaço ao redor tivesse alterado suas propriedades. Mesmo assim, Adair continuou. A trilha deixada pelo animal era recente demais para ser ignorada, e a experiência o empurrava para frente, mesmo com o desconforto aumentando a cada passo. Foi então que ele chegou a um trecho que, embora conhecido, apresentava algo totalmente fora do lugar. Uma clareira. Não uma abertura comum entre árvores, mas uma área perfeitamente circular, com bordas limpas e iluminação estranha. A luz que preenchia o espaço não parecia vir do sol. Era difusa, suave, com um tom leitoso que fazia tudo parecer coberto por uma película tênue. As árvores ao redor eram diferentes. Seus troncos lisos demais, os galhos organizados numa simetria incomum, quase matemática. Era como se tivessem sido plantadas ali de forma intencional, obedecendo um padrão que fugia completamente ao que a natureza costuma fazer. No centro da clareira havia uma névoa. Não uma névoa comum, como a que se forma nas manhãs frias do interior. Esta pulsava lentamente, como se respirasse. Expansão e contração, num ritmo calmo e hipnótico. Adair, naquele momento, parou. O corpo tenso, os sentidos aguçados. Algo no fundo do instinto lhe dizia para não continuar. Mas quando se virou para retornar, descobriu o que seria o primeiro dos muitos sinais de que algo estava fundamentalmente errado. A trilha por onde veio não estava mais ali. O caminho parecia diferente. Árvores que antes não estavam lá, agora bloqueavam a passagem. A vegetação havia mudado, como se reorganizado em seu encalço,
Com o rifle firme na mão e o coração acelerado, Adair percebeu que não havia alternativa clara. A trilha de volta estava apagada e a única abertura visível era a clareira à frente. Respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à névoa. Cada movimento parecia exigir mais do corpo, como se o ar oferecesse resistência. Quando finalmente cruzou a linha que separava a mata densa da clareira iluminada, uma sensação de vertigem o atingiu. O mundo ao seu redor escureceu de forma súbita, como se as cores tivessem sido drenadas. Uma escuridão total o engoliu, silenciosa e implacável. No meio daquela escuridão, surgiu um som grave, profundo, que não parecia vir de lugar algum específico. Era uma vibração que nascia no chão, subia pelas solas das botas, percorria as pernas e se instalava no peito. Não era um som ouvido com os ouvidos, mas sentido com o corpo inteiro. Adair tentou recuar, mas percebeu que não conseguia se mover. Os músculos estavam rígidos, presos, como se seu corpo tivesse sido desligado. Quis gritar, mas nem isso conseguiu. Ficou ali, imóvel, no meio de um silêncio vibrante, envolvido por uma escuridão que não era apenas ausência de luz, mas um vazio denso, quase inteligente. Aos poucos, a claridade voltou. Mas não era a mesma luz que preenchia a clareira minutos antes. Era uma luminosidade nova, suave, vinda de todos os lados ao mesmo tempo, sem criar sombras. Quando Adair abriu os olhos por completo, percebeu que o ambiente à sua volta havia mudado completamente. As árvores eram gigantescas, de uma beleza estranha e inquietante. Tinham troncos lisos, com tonalidades metálicas e translucidez sutil. Dentro delas, fluíam líquidos fosforescentes que mais pareciam sangue vivo. O chão não era de terra, mas de um material úmido e vibrante, como se estivesse respirando sob seus pés. Não havia céu. Nenhum ponto acima indicava a origem da luz. A iluminação parecia brotar do próprio ar, de uma atmosfera viva, saturada de energia silenciosa. Adair se sentia pequeno diante daquele cenário imenso e incompreensível. Cada detalhe destoava da natureza que conhecia, e ainda assim, tudo parecia seguir uma lógica interna. As árvores, os sons abafados, a densidade do ar, a textura da luz, tudo era estranho, mas coeso. Era como se ele tivesse atravessado para outro plano, um reflexo imperfeito do nosso mundo, distorcido por leis que os seres humanos ainda não compreendem. Foi então que notou as presenças. Elas estavam ali, entre as raízes curvas, quase integradas ao ambiente. Duas figuras altas, magras, imóveis. Tinham proporções estranhas, com membros longos demais, corpos rígidos e simétricos. Seus olhos, se é que eram olhos, emitiam uma luz pulsante, firme, que não iluminava o ambiente, mas parecia perfurar o espaço entre eles e Adair. Não se moviam, não falavam, mas havia algo intensamente consciente naquele olhar. Uma consciência que o estudava, que o analisava de forma quase clínica. E mesmo sem gestos ameaçadores, o instinto de Adair gritou em alerta. A sensação era de estar diante de predadores que não precisavam demonstrar força. Aquelas entidades estavam ali não por acaso, e sua presença não era fruto de alucinação. Era tudo real demais, intenso demais, com detalhes que nenhum sonho conseguiria replicar. A pele de Adair formigava. Ele não conseguia controlar os tremores nos braços e pernas. A respiração estava curta, presa no alto do peito. Cada segundo diante daqueles seres parecia se esticar, como se o tempo tivesse perdido seu ritmo normal. O silêncio ao redor reforçava a tensão, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Adair tentou mover os pés, flexionar os dedos, virar o rosto. Nada respondia. Era como se tivesse sido engolido por um campo de força invisível, congelado numa postura incômoda. As criaturas mantinham-se imóveis, mas algo nelas mudava. Talvez a frequência do brilho em seus olhos, talvez uma leve inclinação de seus corpos. Era como se reagissem a impulsos sutis no ambiente, a informações invisíveis. E então,
A luz começou a mudar. Lentamente, a claridade branco-leitosa deu lugar a um tom azul profundo, quase elétrico, que preenchia cada fresta com um brilho hipnótico e ameaçador. No exato momento em que essa transição de luz se intensificou, a vibração no solo aumentou de forma perceptível. O chão parecia tremer sob seus pés, não como um terremoto, mas como se estivesse sendo energizado por algo subterrâneo e incompreensível. Aquelas entidades deram alguns passos para trás de maneira coordenada, como se obedecessem a uma ordem silenciosa. Era como se tivessem percebido algo que escapava completamente à percepção humana. Um aviso, uma mudança, uma ruptura iminente. Adair, ainda paralisado, sentia o ar ficar mais pesado, o peito ser comprimido, como se a própria atmosfera estivesse prestes a expulsá-lo daquele lugar. Seu corpo não respondia, mas sua mente registrava tudo com precisão cristalina. O cheiro do ambiente, a textura vibrante do solo, o brilho nos olhos das criaturas, a densidade sufocante do ar. Era como se estivesse sendo testado, avaliado, empurrado para os limites do que o corpo humano consegue suportar. E então, bem ali, nesse instante crítico de tensão máxima, a realidade pareceu vacilar. Como se a membrana entre dois mundos estivesse prestes a se romper novamente. A sensação de leveza que invadiu o corpo de Adair foi imediata, quase violenta em sua sutileza. Não era uma leveza agradável, como a de um corpo flutuando em água morna, mas uma perda repentina de referência física, como se o chão tivesse deixado de exercer qualquer força sobre ele. Era como se a gravidade tivesse sido desligada por completo. Suas botas já não pressionavam o solo, seus braços se erguiam ligeiramente por conta própria, e o próprio fôlego parecia escapar por entre os dentes sem que ele conseguisse retê-lo. O peito doía, não por esforço, mas por ausência de ar. A atmosfera estava saturada de algo invisível, denso, que o impedia de respirar plenamente. E em volta, tudo parecia suspenso no mesmo vácuo: as criaturas, o ar, o tempo. A visão de Adair começou a escurecer nas bordas, como se um círculo de sombra avançasse em direção ao centro de sua retina. Era um escurecimento lento, progressivo, acompanhado de uma pressão interna no crânio, semelhante à que se sente quando se mergulha fundo demais em um rio. Tentou se concentrar em sons, em cheiros, em qualquer estímulo que o ligasse novamente à realidade, mas tudo parecia reduzido à vibração que ainda emanava do solo. Era uma frequência grave, contínua, que fazia seus dentes rangerem sem que percebesse. Durante o que pareceu uma eternidade, embora sua memória dissesse ter sido coisa de 5 minutos, ele ficou naquele estado liminar, suspenso entre dois mundos, entre o pleno pânico e uma resignação estranhamente serena. E então, num piscar de olhos, tudo cessou. A luz azul desapareceu. O som sumiu. A sensação de gravidade voltou com violência. O impacto contra o chão da floresta foi seco, real, doloroso. Adair acordou de bruços, com a face pressionada contra o solo úmido e coberto por folhas. O cheiro da terra molhada, o som distante de pássaros e o calor morno do sol filtrado pelas copas acima de sua cabeça o atingiram como um soco. Era como voltar de um pesadelo tão real que os sentidos precisavam de tempo para se reajustar. Levantou a cabeça devagar, sentindo o corpo ainda pesado, dolorido, e viu que estava a poucos metros de uma trilha conhecida. O rifle ainda estava ali, intacto ao seu lado. Por alguns minutos, permaneceu imóvel, deitado entre as raízes familiares, tentando entender se havia sonhado. Mas nada no que sentia parecia onírico. Os músculos doíam como após grande esforço, os olhos ardiam, a garganta estava seca. E mais perturbador que tudo, havia a sensação física de deslocamento, como se ele realmente tivesse estado em outro ambiente, com outra composição de ar, outra pressão atmosférica, outra frequência vibracional. A clareira havia sumido. Ao olhar para trás, tudo parecia como antes. A mata densa, desorganizada, com vegetação típica da região. Nada sugeria que ali havia existido algum portal,
algum limiar para outra realidade. Ainda trêmulo, conseguiu reunir forças para caminhar de volta à sede da fazenda. Seus passos eram lentos, quase arrastados. O corpo parecia mais frágil, menos preparado para o esforço. E a mente, ainda em choque, tentava reorganizar os eventos em sequência lógica. Ele não sabia exatamente quanto tempo havia se passado. Na percepção dele, tudo durou minutos, no máximo meia hora. Mas ao chegar à varanda da casa, viu os rostos dos familiares tomados por alívio e desespero. Sua filha correu até ele chorando. Vizinhos estavam presentes. A busca já havia sido organizada. Foi quando compreendeu. Estivera desaparecido por 2 dias inteiros. 48 horas em que ninguém teve qualquer notícia. Naquela noite, depois de comer um pouco e tomar banho, Adair contou tudo. Não omitiu nada. Sentou-se com a filha e narrou, com uma voz calma e monótona, cada detalhe da clareira, da névoa, das árvores colossais, das criaturas, da vibração no solo. Falou como alguém que não espera ser acreditado, mas que precisa tirar o peso da alma. A filha ouviu em silêncio, lágrimas nos olhos, sem fazer perguntas. Conhecia o pai. Sabia que ele não era homem de exageros. Não bebia, não tinha histórico de doenças mentais, não lia livros de ficção científica. Era um homem de rotina, de hábitos previsíveis. E naquele relato não havia afetação, nem tentativa de convencimento. Apenas uma descrição quase clínica, vinda de alguém ainda em estado de choque. Com o passar dos dias, Adair se recolheu ainda mais em si mesmo. Nunca mais entrou na mata sozinho. Abandonou a caça aos javalis. Se alguém tocava no assunto, ele desviava o olhar, mudava de tema. Quando amigos tentavam zombar, sugerindo que talvez tivesse sonhado ou exagerado, ele apenas balançava a cabeça, sem responder. Mas sua filha notava as mudanças, os pesadelos constantes, os sobressaltos ao menor ruído estranho, a forma como evitava certos caminhos próximos à mata. Ele nunca mais pisou no trecho onde encontrara a clareira. Dizia apenas que aquele lugar não era nosso e que ninguém deveria tentar voltar lá. Nos anos seguintes, o assunto foi se tornando um segredo familiar. A filha, ainda jovem na época, amadureceu carregando aquela história como parte do legado paterno. Só decidiu torná-la pública depois da morte de Adair, por entender que aquilo não era apenas um relato estranho, mas uma experiência genuína de contato com algo que foge completamente à nossa compreensão. Ela sempre reafirmou que o pai não tinha razão para inventar ou dramatizar nada. Era um homem de honra, de gestos contidos e palavras medidas. A história, para ela, era verdadeira não apenas pelos fatos, mas pelo peso com que ele os carregou até o fim. Nunca houve uma explicação. Não se encontrou vestígios no local. Nenhum sinal físico, nenhuma marca, nem mesmo a clareira pôde ser identificada posteriormente. Era como se o espaço tivesse se fechado atrás de si, apagando qualquer evidência de que algo extraordinário havia ocorrido. Mas o que permaneceu foi o relato, os efeitos duradouros sobre Adair e o mistério inabalável sobre o que exatamente ele vivenciou. Para alguns, pode ter sido uma dissociação mental breve, um episódio de delírio em meio à mata. Para outros, uma experiência limítrofe, uma travessia não intencional para um espaço além da realidade. Segundo a própria convicção de Adair, expressa em poucas palavras, mas com firmeza assustadora, ele esteve em outro mundo. Um mundo paralelo, que coexiste com o nosso, mas raramente se mostra. Um ambiente com regras próprias, seres próprios, e talvez propósitos que nunca seremos capazes de entender. E se sua história nos ensina algo, é que há camadas da realidade que não se revelam aos olhos desatentos. Lugares que se abrem por um instante, silenciosamente, e depois se fecham para sempre. E quando alguém retorna, se retorna, jamais volta o mesmo.